Bom, vamos resolver agora então o exercício 90 do capítulo 7 do livro Química Ciência Central, e no caso estamos falando da 13ª edição. Vamos lá então. Bom, a questão então nos diz o seguinte: a substância iônica óxido de estrôncio, SRO, é formada a partir da reação entre o estrôncio metálico e o oxigênio molecular. A disposição dos íons no SRO sólido é análoga à do NaCl sólido. E aí então mostra essa figura aí, né, uma representação esquemática, por assim dizer, do retículo cristalino aí do óxido de estrôncio. E aí então pede-se, letra A: escreva a equação balanceada da formação do SRO sólido a partir de seus elementos. Letra B: com base nos raios iônicos na figura 7.8, determine o comprimento do lado do cubo na figura, ou seja, a distância a partir do centro de um átomo de um canto ao centro de um átomo em um canto vizinho. E, letra C, por fim, a densidade do SRO é 5,10 gramas por centímetro cúbico. Dada a sua resposta para o item B, quantas unidades de fórmula de SRO estão contidas no cubo mostrado na figura? Bom, vamos começar pela letra A, evidentemente, né? Escreva a equação balanceada da formação do SRO sólido a partir de seus elementos. Então, estrôncio sólido mais oxigênio, O2, né? Estado gasoso, produzindo SRO sólido. Então, balanceando a equação, 2 mols de estrôncio mais 1 mol de O2, produzindo 2 mols de SRO. Ou, se você preferir, 1 mol de estrôncio mais meio mol de O2, produzindo 1 mol de SRO. Enfim, a proporção é a mesma, né? Deixamos assim 2 para 1 para 2, para ficarmos apenas com números inteiros. Mas enfim, letra B. Com base nos raios iônicos na figura 7.8, determine o comprimento do lado do cubo na figura, ou seja, né, a distância a partir do centro de um átomo de um canto ao centro de um átomo em um canto vizinho. Enfim. Bom, consultando então a figura 7.8, nós encontramos que os átomos de estrôncio, os íons de estrôncio mais 2 têm um raio de 1,32 angstrom e os íons oxigênio menos 2 têm um raio de 1,26 angstrom. Né? O raio do estrôncio mais 2 um pouquinho maior, então, na nossa figura aí, né? As esferas em vermelho representam os íons estrôncio mais 2 e as esferas em verde representam os íons oxigênio menos 2. Né? Bom, em princípio, né, você tem um cubo, qualquer das arestas aí você pegasse serviria, mas enfim, estou pegando aí, né, uma fração, né, da figura, a parte esquerda, né, extrema esquerda aí da figura. É isso que é reproduzido logo abaixo aí dos raios, né, dos dois cátions. Mas enfim, então vou tomar o centro, né, de um dos íons ali em estrôncio mais 2, descendo, né, de cima para baixo, ou subindo conforme fosse. Mas enfim, eu passo aí por um íon oxigênio menos 2 e depois eu chego ao centro, né, do outro íon estrôncio mais 2. Tá certo? Bom, então de cima para baixo, mas enfim, a conta seria o mesmo, né, de baixo para cima. Então eu tenho, partindo do centro, né, para baixo, eu tenho justamente o raio, né, do estrôncio mais 2. E depois, então, eu passo por um íon de oxigênio. Né? Então, eu estou percorrendo todo o íon. Então, vou pegar 2 vezes o raio, o diâmetro. Né? Então, 2 vezes o raio do O-2. Né? E aí, de novo, né? Chegando, então, partindo da extremidade, por assim dizer, e chegando ao centro, né? Do último íon estrôncio mais 2, eu tenho de novo, né? O raio do estrôncio mais 2. Então vai ser 2 vezes o raio do oxigênio menos 2, mais 2 vezes, né, no fim das contas, o raio do estrôncio mais 2, tá certo? Mas para ficar exatamente na sequência que está na figura, né, raio do estrôncio mais 2, 1,32 angstrom, mais eu estou percorrendo o íon completo, né, o oxigênio, então 2 vezes o raio, né, o diâmetro, então 2 vezes 1,26, mais, de novo, o raio do estrôncio mais 2, 1,32. Fazendo a conta, 5,16 angstroms, né, é o comprimento do lado do cubo na figura que é apresentada, tá certo? E com esse dado, então, em mãos, nós poderemos responder a última letra, que é a letra C. Vamos lá, então. Bom, a letra C, então, começa nos informando que a densidade do óxido de estrôncio é 5,1 gramas por centímetro cúbico. E aí nos pede, então,
Dada a sua resposta para o item B, quantas unidades de fórmula de SRO estão contidas no cubo mostrado na figura? Né? Bom, vamos primeiro aí estabelecer, né, já que a densidade está em grama por centímetro cúbico, né? Enfim, vamos estabelecer, enfim, o nosso comprimento aí da aresta está em angstrom e tal. Vamos fazer aí algumas conversões primeiro, né? Então lembrar que de cima para baixo, né, a letra C, em azul aí na nossa representação, aí no nosso slide. Um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Né? Então um angstrom cúbico seria um angstrom vezes um angstrom vezes um angstrom, né? 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10. Então um angstrom cúbico é 10 a menos 30 metro cúbico. Né? Nós vimos que a aresta aí do nosso cubo aí na figura tinha 5,16 angstroms de comprimento. Então 5,16 ao cubo dá 137,39 angstroms cúbicos. Né? Bom, se um angstrom é 10 a menos 30 metro cúbico, então 137,39 angstroms cúbicos serão 137,39 vezes 10 a menos 30 metros cúbicos. Né? Bom, a densidade foi fornecida em grama por centímetro cúbico. Né? Um centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Perfeito? Bom, então se em 1 centímetro cúbico, ou seja, 10 a menos 6 metro cúbico, né? 10 a menos 6 metro cúbico, eu tenho 5,1 gramas do óxido, nesse volume, né, do qual eu disponho aí nessa célula unitária, enfim, nessa figura, nesse cubo aí, né, a 137,39 vezes 10 a menos 30 metro cúbico, né, qual será a massa que eu terei? Bom, 7 vezes 10 a menos 22 grama. Né? Essa é a massa de SRO que eu terei num cubo cujas dimensões é de 137,39 angstroms. Bom, a massa molar do SRO é 103,62 gramas por mol. Né? Então, dividindo 103,62 pela constante de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu encontro que a massa por fórmula, né, é de 1,72 vezes 10 a menos 22 grama. Né? Então vamos lá. No meu cubo ali, né, cujo volume é 137,39 angstroms cúbicos, eu tenho uma massa de 7 vezes 10 a menos 22 grama. A massa por fórmula é de 1,72 vezes 10 a menos 22 grama. Né? Então, 7 dividido por 1,72, 4,07, mas eu estou à procura do número de fórmulas, né, dentro do cubo, evidentemente esse é um número inteiro. Então, 4 unidades, né, de SRO, enfim, dentro daquele cubo, né, que aparece na figura, cujo volume é 137,39 angstroms, né, 4 unidades de SRO, né, é o que eu terei, né, o que estarão contidas, né, no cubo que é mostrado na figura, tá certo? Então, 4 unidades é a resposta para a letra C. Encerramos assim, então, a questão 7.90, tá certo? Até a próxima.